Olá, caríssimos irmãos e irmãs, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder nos encontrar mais uma vez em torno desse nosso canal do YouTube para que a palavra de Deus possa nos ajudar nessa nossa caminhada de fé. E chegamos hoje, a esse domingo, dia 3 de junho de 2018, ao 9º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje nos propõe as seguintes leituras. Primeira leitura extraída do livro do Deuteronômio, capítulo 5, versículos de 12 a 15. O nosso salmo responsorial, o Salmo 80. Segunda leitura extraída da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 6 a 11. E o evangelho proposto para a nossa reflexão é o Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículo 23, até o capítulo 3, versículo 6. Que vai nos narrar o seguinte: Jesus estava passando pelas plantações de trigo e os discípulos começaram a abrir caminho, arrancando espigas. Os fariseus disseram então a Jesus: Olha, por que eles fazem no dia de sábado o que não é permitido? Ele respondeu: Nunca lestes o que fez Davi quando passou necessidade e teve fome, e seus companheiros também? Ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães da oferenda que só os sacerdotes podem comer. E ainda os deu a seus companheiros. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Deste modo, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Outra vez Jesus entrou na sinagoga e lá estava um homem com a mão seca. Eles observavam se o curaria num dia de sábado, a fim de acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te, vem para o meio. E perguntou-lhes: Em dia de sábado, o que é permitido fazer? O bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matar? Eles ficaram calados, passando sobre eles o olhar irado e entristecido pela dureza de seus corações, disse ao homem: Estende a mão. Ele estendeu e a mão ficou curada. Saindo daí imediatamente, os fariseus com os herodianos tomaram a decisão de eliminar Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, a liturgia desse 9º domingo do tempo comum, ela nos convida a refletir sobre a celebração do dia do Senhor. Sábado para os judeus e domingo para os cristãos, fazendo memória da ação criadora e redentora de Deus para com o seu povo. E é justamente essa a temática que envolve as leituras de hoje. Nós temos então aí, já na primeira leitura, o livro do Deuteronômio nos narra justamente Deus que, através do terceiro mandamento, pede para santificar o dia do Senhor. E o que para o judeu é o dia de sábado. Porque Deus criou o mundo em 6 dias, e lá no livro do Êxodo, vai dizer que no 7º dia ele descansou. É claro que isso aqui é uma linguagem simbólica, porque imagine se Deus descansasse, o que seria de nós, né? E já vai nos dizer o Salmo 122, não dorme nem cochila aquele que é o Santo de Israel. E realmente Deus não dorme nem cochila, mas qual a intenção do autor do livro do Deuteronômio a poder então nos trazer essa questão da santificação do sábado? É preciso isso então ficar bem claro para nós, para que nós também não caiamos no mesmo erro que as autoridades religiosas na época de Jesus e ainda nos dias de hoje. Então vamos ver. Deus, ele então criou todas as coisas. O 7º dia então o autor vai dizer que Deus descansou. Ora, se Deus, sendo Deus, ele descansa, quem dirá nós, seres humanos, pobres mortais? Também devemos descansar.
E é interessante porque, ao olhar a realidade que nos cerca, os dias de hoje, já passamos então, né, a questão do desemprego, já temos então aí várias pessoas que não têm oportunidade do trabalho e quando a encontram, elas abraçam essa oportunidade como se fosse a única e última da sua vida. E está errado isso? Não. Mas sabemos que o mundo de hoje, principalmente na nossa região aqui do grande ABC, ABCDM, ou seja, toda essa região que já foi marcada pela questão das indústrias e que agora já não é o fator que predomina essa nossa região. Se nós pegarmos então e o último levantamento feito pela nossa diocese, pôde constatar justamente isso, que hoje em dia o número de comércio é bem maior do que o número de indústrias. E no comércio sabemos muito bem que não tem dia nem hora para poder então fechar. E o que incorre isso? Ora, aqueles trabalhadores que precisam levar o sustento para a sua casa se submetem então a trabalhar diariamente, constantemente. E se assim não fizerem, estão sujeitos então a perder a sua oportunidade de trabalho. Olha só essa realidade nos nossos tempos. E já na época então do autor deuteronomista, não era diferente. Muitas pessoas então esqueciam daquilo que é essencial na vida do ser humano. Nós somos humanos e precisamos então do descanso. Por que nós encontramos nos dias de hoje muitas pessoas que elas então ali trabalham, viram trabalhando direto, hora extra, e depois lá na frente estão doentes? Por que isso? Castigo de Deus? Não. A pessoa que não observou o seu limite. E o nosso corpo, ele é fantástico. Deus criou na sua maior perfeição o corpo do ser humano. E o corpo do ser humano, ele então avisa quando então nós precisamos de descanso. Mas não, muitas vezes, nós queremos ir adiante. E muitas vezes, não estou dizendo que aqui que é a grande parte, mas temos pessoas que infelizmente pela ganância de fazer hora extra, estar ali no emprego, e muitas vezes vão para o trabalho só para bater o ponto, mas que não ali exerce nenhuma atividade. Por quê? Eu preciso ganhar hora extra, já que eu não tenho aumento, eu aqui então finjo que trabalho, marco o meu ponto, enrolo aqui na empresa, ganho minhas horas extras e pronto. Isso é certo? Não. Mas, queridos amados irmãos, voltando para o texto da primeira leitura, é preciso então esse dia para que nós possamos então santificá-lo. Ou seja, é o descanso do ser humano que necessita e precisa desse descanso, para que a doença não venha nos paralisar. Mas que nós possamos desfrutar também, gozar da família, da educação, de participar, de partilhar, porque hoje em dia, marido e mulher também trabalham fora, os filhos ficam em creche, escola, e o dia de domingo é o dia de nós podermos então reunir a família, de conversarmos, sentarmos à mesa, de então ouvir como foi a semana de cada um, os desafios, as dificuldades, lançar luz e principalmente participar da Eucaristia. É lá que nós renovamos a nossa força para poder superarmos mais uma semana. E assim então compreendido isso, que esse descanso que para os judeus é o dia de sábado e para nós cristãos é o dia domingo, porque é o dia do Senhor, é o dia da ressurreição de Cristo, e que nós então pedimos ao Senhor que nos ajude, nos sustente, nos fortaleça, para que nós possamos continuar trilhando sempre os seus caminhos, sendo sinal da sua presença, do seu amor, lá onde quer que nós estejamos, seja no ambiente de trabalho, na escola. É ali que o Senhor nos envia para podermos então sermos sinal da sua presença. E estamos vivenciando aí o ano do laicato, em que a igreja então nos convida a valorizar o ministério de todo leigo e leiga, batizado e batizada, que assume o seu protagonismo de discípulo do Senhor, de evangelizar, de ser sal da terra e luz do mundo. Então tudo isso só poderá acontecer na nossa vida se nós pararmos para poder também agradecer a Deus. Quantas bênçãos Deus realiza na nossa vida no decorrer da semana, e nós nem lembramos de poder então agradecer. E ali muitos reclamam de poder tirar uma hora
que é o que dura aproximadamente as nossas missas no dia de domingo, né, com exceção de algumas solenidades, mas enfim, que seja. Ora, Deus nos dá todo o tempo do mundo e só nos pede uma hora, não para poder enriquecê-lo, porque Ele não precisa, Ele já é Deus, é para a nossa melhoria, para a nossa edificação, para a nossa santificação. Então, meus queridos amados irmãos, é o que Deus pede a cada um de nós. O Evangelho que nós, então, ouvimos hoje, vai nos narrar duas atitudes distintas também, mas que acontecem no dia de sábado. Esse Evangelho que nós, então, ouvimos, ele é o final da primeira parte do Evangelho de São Marcos, que vem mostrar para nós e visa mostrar para nós o quê? Que Jesus, ele é diferente das autoridades religiosas. Ele veio trazer algo novo. E nesse algo novo que Jesus veio trazer, ele se deparou com várias pessoas que não compreenderam esse novo a qual ele veio nos trazer, que ele veio nos ensinar, que ele veio nos enriquecer. E hoje nós temos então aí alguns personagens que nos narra o Evangelho. Jesus então, ele está com seus discípulos passando no meio da plantação e os discípulos começam a colher espigas. Ora, logo então Jesus é questionado pelos fariseus, que vão perguntar por que os seus discípulos fazem coisa que é proibida no dia de sábado. E aqui, é claro, os fariseus não compreenderam que os discípulos estavam ali catando, colhendo as espigas para poder se alimentar, saciar a fome. Mas Jesus logo vai questioná-los. Ora, o que é permitido fazer no dia de sábado? O bem ou o mal? A vida ou a morte? E é claro que os interlocutores de Jesus não vão responder, mas que dão então, deixam margem para que Jesus possa lhe trazer o seu novo ensinamento. Mas eles não estão propensos, ou seja, não estão ali abertos para poder acolher essa boa nova. E ali então Jesus, ele entra na sinagoga e ali encontra um homem que está com a mão seca. Um homem que está à margem da sociedade. Um homem excluído, marginalizado. Essa pessoa Jesus encontra no templo. E ali Jesus logo se dirige para o homem e diz: levanta-te e vem para o meio. Jesus, ele traz o ser humano para o centro. Não as coisas materiais, não o dinheiro, mas sim o ser humano deve estar sempre no centro da nossa vida. A preocupação com eles. É triste, nós vemos também crescendo nos dias de hoje, a preocupação com animais. E aqui não vejo nada de errado, não sou contra, mas o excesso, sim, esse é ruim. Tudo em excesso na vida do ser humano é ruim. Porque nós temos, então, pessoas que se preocupam mais do que com os animais do que com o ser humano. Tem a oportunidade de ajudar um irmão e não fazem, mas o cachorro, o gato, enfim, o animal que ele tem, ele faz. E muitas vezes tira até de onde não tem para poder fazê-lo. Ora, meus queridos amados irmãos, é preciso, então, lançar um olhar para os dias de hoje e perceber tais atitudes. Porque Jesus nos convida a colocar o ser humano no centro, para poder devolver a ele a dignidade, para que ele possa, então, ali, escrever uma nova história, tenha a oportunidade de poder escrever uma nova história. E tudo isso só será possível se nós, então, dermos essa oportunidade, oferecermos a ele essa oportunidade. Porque o sistema de hoje, ele é opressor. Aquele que produz, aquele que, então, ali entra nesse esquema, nessa máquina, que é o sistema de hoje, esse, então, está dentro. Agora, aquele que ele não cabe, não preenche os requisitos, ele fica à margem da sociedade. Então é preciso olhar, até mesmo nos nossos relacionamentos, se nós não temos tais práticas, tais atitudes. É preciso então fazer aquilo que Jesus fez. Ele então pergunta mais uma vez: é permitido fazer o bem ou o mal no dia de sábado? E ali então ele cura aquele homem. E não é a cura somente, mas é o devolver uma nova oportunidade de poder recomeçar a sua vida. E é isso que Jesus faz conosco. É isso
que Jesus espera das nossas atitudes, é o que Paulo diz na segunda leitura de hoje, nessa segunda carta aos Coríntios. Paulo, sabemos muito bem das desavenças que ele então tem com a comunidade de Coríntios. Lá na 1 Coríntios fica isso bem claro para nós. Algumas atitudes da comunidade que não condizem com o Evangelho. E ali então, Paulo, para poder reforçar o seu testemunho, o seu apostolado, ele vai então ali se utilizar de palavras que convençam, que toquem o coração da comunidade. E vai dizer, olha, esse tesouro, essa palavra que eu vos anuncio, não é coisa da minha cabeça não, mas nós trazemos isso em vasos de barro. Por que isso? Ora, a palavra, ela tem o seu valor, o seu conteúdo, mas aquele que carrega, que anuncia, que guarda essa palavra, esse é frágil. Mas que a palavra, por si, ela tem o seu devido valor. Então, essa palavra, ela então é trazida por pessoas simples, humildes, para que a glória de Deus seja manifestada através das pessoas simples. Porque se fosse uma pessoa versada e estudada, isso aí é os livros, a faculdade, o doutorado que diz. Mas, essa segunda leitura, Paulo vai dizer que é o contrário. É através dos simples, dos humildes, que a glória de Deus se manifesta. Então é preciso poder perseverar nesse caminho, porque somos afligidos de todos os lados, nos diz aí a segunda leitura, mas não vencidos pela angústia. Olha que bonito. Posto em maior apuro, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Então essa é a vida daquele que se dispõe a poder seguir Jesus Cristo, aquele que busca a santificação, não somente do dia de domingo, do dia de sábado, mas a santificação do ser humano. É assim que nós vamos então crescendo enquanto seres humanos, mas é preciso parar, é preciso ouvir a Deus, é preciso olhar para o irmão que sofre e pedir ao Senhor que nos ajude a poder transformar essa realidade que nos cerca, para que assim também a vida desse nosso irmão seja transformada e ele possa ter uma nova oportunidade de poder ter uma vida digna, porque essa é a vontade de Deus para toda a humanidade. E diante de tudo isso, nós somos chamados então pelo salmista de hoje a exultar no Senhor, porque Ele é a nossa força. E que nós possamos fazer então do Senhor sempre a nossa força, para que assim então, diante das dificuldades, conflitos, tenhamos sempre em mente essa palavra que Paulo diz na segunda leitura, que não somos afligidos, mas jamais vencidos. Porque Deus já nos deu a vitória lá na cruz, e Ele nos convida então a podermos parar, para que nós possamos então respeitar o nosso corpo que tem limite e precisa do descanso, e assim estaremos santificando não somente o nosso corpo, mas também a nossa vida e também a humanidade. Que o Senhor, então, nos ajude nessa nossa caminhada, que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força e que nós possamos, então, viver todos os evangelhos, todos os valores que o Evangelho nos apresenta, deixando sempre nos conduzir pelo braço poderoso de Deus. Maria Santíssima, nossa Mãe, nos ajude, interceda por cada um de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido amado irmão, meu muito obrigado a você que faz parte desse nosso canal, dessa nossa grande família. Muito obrigado. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, peço encarecidamente a você que clique aqui em inscrever-se, venha também fazer parte dessa nossa família. Lembrando que você se inscreve uma vez apenas. Já inscreveu uma vez? Ótimo, maravilha. Vamos então divulgar esse canal, compartilhando esse vídeo, fazendo com que a Boa Nova de Cristo alcance os corações de tantos irmãos que precisam então fazer a experiência da santificação, desse encontro com Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Antônio de Pádua, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.